mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, nono ano, como vai? Hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios do seu livro. A página é a página 130, tranquilo? A questão 1 perguntou para você qual é a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Um exemplo da velocidade instantânea é o que acontece nos pardais, tudo bem? Pardal, barreira eletrônica, ela mede a sua velocidade só naquele ponto. Então, se você passar naquele lugar onde tem a barreira, onde tem o pardal acima da velocidade da via, aí você é fotografado, gera uma multa e tal. Diferente de eu falar para você que eu fiz uma viagem daqui para Goiânia, vocês já entenderam que eu adoro Brasília e Goiânia, e eu fiz numa média de 100 km por hora. Quer dizer que eu fui o tempo todo a 100 km por hora? Não, porque você sabe, tem quebra-molas, tem pardal de 80 km por hora, tem local de cidade que você passa a 60, mas numa média, levando em consideração todo o percurso, seria de 100 km por hora nesse nosso exemplo, tá bom? Então, a velocidade instantânea, ela só leva em consideração aquele instante de tempo, instantânea, e a média, ela leva em consideração todo o percurso, beleza? Daí você anota com as suas palavras. Agora a questão 2, eu vou precisar usar o quadro. Nós estamos, vou anotar aqui para você, ó, página 130, este exercício é o exercício número 2, tudo bem? Ele diz o seguinte para você: uma moto viajou a velocidade média de 76 km por hora durante 1h30. E aí, entre parênteses, ele já colocou o 1,5 horas, já facilita a nossa vida, não é? Qual foi a distância percorrida neste tempo? Você vai perceber que os próximos exercícios eles são muito parecidos e eu vou sempre fazer do mesmo jeito. Por que eu faço sempre do mesmo jeito? Para que você entenda a forma de fazer, não é a única forma, mas a forma de você até organizar o seu pensamento, tudo bem? Principalmente se você tem dificuldade na interpretação, na matemática, a forma como eu vou fazer, ela te ajuda bastante nisso, tá bom? Então, se liga aqui comigo, porque as informações que nós temos neste exercício é a informação de velocidade média, eu vou até colocar um Mzinho aqui embaixo, 76 km por hora, e me disse que ele demorou um intervalo de tempo de 1,5 hora, 1h30. O que ele me pede é qual o espaço que esse cara percorreu. Então, a primeira coisa que tu vai fazer aqui para mim, nono ano, você vai olhar se as unidades do que você tem, se elas batem. Então, olha só, meu tempo está em horas. A minha velocidade tá por hora. Beleza. Isso significa, então, que a unidade quilômetro vai ser a unidade do meu DTS. O número que você encontrar vai ser dado em quilômetros. Então, olha só. Nós sabemos que a velocidade média a gente pode escrever como o espaço percorrido ou o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Vou substituir, olha só, VM vale 76, e aí eu não sugiro que você traga as unidades de medida para não te confundir. O ΔS é o que nós buscamos e o ΔT nós conhecemos 1,5. Eu vou deixar o ΔS sozinho daqui, vou passar o 1,5 multiplicando. Então, ficou 76 vezes 1,5. Isso aí vai dar 114 quilômetros. Foi o espaço percorrido por ele. Tudo bem? Vamos para a questão 3, então? Exercício 3. Ele fala assim:
Um atleta correu durante 75 segundos a velocidade média de 7 metros por segundo. Que distância ele percorreu? Então, vamos aos nossos dados. Ele me disse que esse atleta correu durante um intervalo de tempo de 75 segundos. A uma velocidade média de 7 metros por segundo. Qual é a distância ΔS para a gente, por enquanto? ΔS pode ser distância e deslocamento, tudo bem? Como ele não me disse de onde ele começou e nem para onde ele está indo, aí eu posso usar o ΔS como distância e deslocamento, tudo bem? Olha só então. Te falei que eu ia ser repetitiva, não falei? Então, olha nós. O ΔT está medido em segundos. A velocidade média tá por segundo. Então, o meu metro é a medida do ΔS, belezinha? Então, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Essa é a única fórmula que nós conhecemos, inclusive, né? Mas pode ser interessante você começar a pensar em como você relaciona essas grandezas, tá bom? Então, olha lá. Velocidade média, nós conhecemos, 7. ΔS é o que nós buscamos e o ΔT é de 75. Vou passar o 75 lá para o outro lado. Ficou 7 vezes 75 é igual ao ΔS, né? Quando você fizer essa multiplicação, você encontrou 525 com a unidade de medida metros. Não pode esquecer essa unidade de medida, beleza? Vamos fazer mais uma? Exercício 4. Olha como ele é diferente dos outros. Se um veículo percorrer 160 km com velocidade de 80 km por hora, quanto tempo gastará na viagem? Então, vamos anotar os dados. Se um veículo percorrer 160 km, então o espaço percorrido é de 160 km com velocidade constante. E aí, aqui fica um negócio para você lembrar. Se a sua velocidade ela é constante, a sua velocidade média é o mesmo valor dessa velocidade constante. Pensa comigo assim. Você é um aluno, uma aluna excelente em física. Você vai tirar 10 em todos os bimestres do ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, tudo 10. Qual é a sua média anual? Sim, a sua média anual é 10, não é? Você só tirou 10, beleza. Então, se a minha velocidade, ela é constante, ela é a mesma o tempo todo, isso significa que a minha velocidade média tem aquele mesmo valor, beleza? Então, aqui também pode ser a velocidade média ou só V, já que é constante, comece a associar isso, de 80 km por hora. Ele quer saber quanto tempo, ΔT. Vamos analisar as unidades, não pode esquecer, beleza? Então, olha lá, ΔS em quilômetros, velocidade em quilômetros. Velocidade está por hora, então o meu tempo vai ser medido em horas, beleza? Velocidade média, já que ela é constante, ΔS sobre ΔT. E daí eu vou substituir o que eu conheço, velocidade 80, ΔS 160, no intervalo de tempo que nós não conhecemos. Percebe que eu não fico usando muito X? Por que eu não uso X? Porque a incógnita que eu encontrar já me ajuda a lembrar da unidade de medida, beleza? Pode ser uma estratégia para você. Então, aqui, ó, equação de primeiro grau. Eu vou mudar de lado o ΔT e o 80. Eles vão um para cima e outro para baixo, né? Então, ficou assim, ó, ΔT é igual a 160 dividido por 80. Pode cortar um zero em cima e embaixo, não é? 16 dividido por 8, 2. 2 o quê? Horas da nossa unidade de medida lá. Muito diferente do anterior, né não? Se liga no próximo. O exercício 5 diz assim pra gente.
Qual velocidade média de um trem que percorre 135 quilômetros em meia hora? Ele já me deu aí 0,5 hora, já me ajudou. Então, vamos aos dados. Ele quer saber qual a velocidade média. Então, eu não sei quanto é o que nós vamos calcular. De um trem que percorreu 135 quilômetros. Então, ΔS, 135 quilômetros. Em meia hora. Isso é a unidade de medida de tempo. Ele já me deu lá 0,5 hora. Tudo bem? Tá vendo que aqui você não tem como comparar as unidades? Porque o espaço está medido em quilômetros, o tempo está medido em horas. No final das contas, você não vai dividir um pelo outro? Olha só como é que vai ficar pra gente aqui, ó. A velocidade média, ela é ΔS sobre ΔT, não é? Então, ficou assim, velocidade média que nós estamos buscando, 135 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 270. E daí se liga, porque aqui você dividiu quilômetros por hora. Então, qual é a unidade de medida da velocidade? Quilômetros por hora. Não pode esquecer de colocar essa unidade, beleza? Vamos fazer mais um? Exercício 6. Um automóvel se desloca a uma velocidade média de 42 km por hora. Que distância ele terá percorrido ao fim de 2 horas? Vamos aos dados. Ele me disse que esse móvel ele se desloca com uma velocidade média de 42 km por hora. E ele me pergunta que distância, que ΔS, esse cara vai percorrer ao fim de 2 horas. Então, num ΔT de 2 horas, beleza? Aqui dá pra gente comparar as unidades. Meu tempo tá em horas, a minha velocidade tá em horas, velocidade quilômetros, então meu ΔS vai ser medido em quilômetros, beleza? Vamos lá para a nossa fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade média nós conhecemos, 42. O ΔS nós estamos procurando e o tempo é de 2 horas. Daí aqui eu não preciso mudar ninguém de lugar, basta o 2 que está dividindo passar para o outro lado multiplicando. Então ficou 42 vezes 2 é o nosso ΔS. Essa multiplicação dá 84 e a medida é quilômetros. Fechou? Vamos seguir? Exercício 7. Uma menina vai de bicicleta de um bairro a outro, percorrendo uma distância de 400 metros. Não sei porque ela está indo de um bairro a outro se o negócio é distanciamento social, né? Ela realiza esse trajeto a uma velocidade de 20 metros por minuto. Nessas condições, em quanto tempo ela chega ao seu destino? Então, muito cuidado, porque aqui a sua velocidade está medida de um jeito estranho, não tá? Mas vamos fazer igual a gente vinha fazendo. Olha só, ele me disse que ela percorre uma distância, um ΔS, de 400 metros, com velocidade V de 20 metros por minuto. Em quanto tempo ΔT, que nós não conhecemos, ela vai chegar no seu destino? Olha a nossa análise. O meu ΔS está em metros, minha velocidade também está em metros. A minha velocidade, olha, ela está por minuto. Então, meu ΔT ele vai ser medido em minuto. Beleza? Então, olha lá, só substituir todo mundo aqui. Velocidade média, constante, ΔS sobre ΔT. Olha lá, velocidade média a gente conhece, é 20. Espaço percorrido 400, ΔT é o que nós estamos buscando. Vou mudar o 20 com o ΔT de lado aqui, ó. ΔT é igual a 400 dividido por 20. Essa divisão dá 20. Com que unidade de medida? Minutos. Muito bem. Vamos para mais um? Exercício 8, ele fala assim. A distância entre duas cidades é de 1.100 quilômetros. Com que velocidade média um ônibus deve se deslocar
para percorrer essa distância em 20 horas? Pensa comigo assim, para uma mesma distância, quanto menos tempo eu gastar, maior a minha velocidade média, não é? Então, por exemplo, daqui para Goiânia, de novo, eu tenho uma velocidade média, vamos colocar, de 100 km por hora. E aí eu vou arredondar, tá? Gastei 3 horas para chegar lá em Goiânia. Aí alguém vira para você e fala assim, eu fui daqui para Goiânia em 2 horas, em 1h40. O que você fala para a pessoa? Nossa, mas você foi de avião? Você voou? Como que é isso? É muito rápido, porque ela percorreu a mesma distância que eu, Brasília, Goiânia, só que ela gastou muito menos tempo. Então você infere que essa velocidade ela foi muito alta, essa velocidade média, beleza? Então, vamos aos nossos dados. Ele me disse que a distância entre duas cidades, o ΔS, é de 1.100 quilômetros. E deixa eu te dar uma dica. Você não vai me ver colocando ponto, vírgula, qualquer coisa para separar milhares. Beleza? E eu sugiro que você faça o mesmo para você não se confundir se é um decimal, se é uma multiplicação, quando você jogar lá na sua fórmula, começar a fazer as suas continhas, beleza? Então, eu não vou usar, eu sugiro, sugestão, que você não utilize para você não se confundir, tá bom? Outra informação que ele me deu é que esse cara vai ter 20 horas, então um ΔT de 20 horas. Que velocidade média esse cara precisa desenvolver? Ele vai com velocidade média de ΔS sobre ΔT. Então, olha lá, velocidade média, espaço percorrido, 1.100 quilômetros. ΔT, 20 horas. Professora, você não fez a análise das unidades de medida, porque aqui de novo não dava, não é? Ó, quilômetros e hora, não tem como eu comparar os dois, beleza? Dividi essa galera aí, deu 55. Com que unidade de medida, meu nono ano? Eu dividi quilômetro por hora. Então, são 55 quilômetros por hora. Dá para ir devagarzinho. A questão 9 eu vou deixar para resolver ao vivo com você, beleza? Assiste esse negócio de novo aí, se você estiver com dúvida. Anota que a gente se vê daqui a pouco para a gente tirar essas dúvidas, beleza? Eu te espero. Beijo. Tchau.